Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá diz que Deus são 7 espíritos. E Deus são 7 espíritos. E Deus começou a fazer a obra de salvação. O primeiro corpo físico de Deus que Moisés viu no monte foi o corpo de Deus Pai. E depois veio o corpo físico de Cristo. Então Deus são 7 espíritos e 2 corpos. 7 espíritos e 2 corpos. O corpo do Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos e 2 corpos, 9, que é a serpente. Número 9 é a serpente no hebraico, que é a sabedoria e o conhecimento, que é Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus, ele é a serpente. E também, quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, está falando dos 7 Espíritos de Deus, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos, que é a serpente. Entendeu? A doutrina dos 7 Espíritos, que são os 9 mandamentos, é a serpente é Cristo. Se você obedecer os 9 mandamentos, você tem vida eterna. Se você não obedecer, você não tem. Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Ou seja, se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você vai obedecer os 10. Que daí você vai amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Aí você obedece os 10. Por isso que os 9 mandamentos é chamado a serpente. E é por este motivo que Deus trabalhou com 2 corpos, o corpo do Pai, o corpo do Filho e 7 Espíritos, 9, que é a serpente. Jesus é a serpente. Por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se não me engano, versículo 22 em diante, ela fala: toda alma que não der ouvido a este profeta será exterminada. Agora, quando você lê aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, olha o que diz aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho que leva à vida é amor ao próximo, ou seja, são os 9 mandamentos. Se você não obedecer ele, você morre espiritualmente. Se você pisar nos 9 mandamentos, você pisou no amor de Deus. E isso é mortal, você morre. Porém, se você estiver pisando neste mandamento hoje e se converter de coração, o soro da graça é extraído de Cristo e você é curado. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim, ó. Porque 9 é a serpente, 9 é o próprio Deus, 9 são os 7 Espíritos, o corpo do Pai e o corpo do Filho, que é Jesus Cristo, falando para você, ó. Lucas 3, versículo 9, ó. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus veio, pregou o evangelho, a Bíblia está aqui para você aprender. Se você decidir não obedecer os mandamentos e morrer fora dos mandamentos, você não deu fruto. Aí você é morto espiritualmente, porque você não gerou amor. O fruto é amor. Aqui Jesus está ensinando você a amar o teu próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar o teu próximo. Por que é Lucas 3? Lucas 3 porque é o seguinte, Evangelho de Lucas 3 é o corpo do Pai, o corpo do Filho e o Espírito Santo falando para você. O corpo do Pai, o corpo do Filho, Espírito Santo 3. Entendeu? Falando para você. Versículo 9, a serpente falando, ó. E também já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não obedecer, você está morto espiritualmente. Vigiai e orai, irmão. Bom dia, a paz do Senhor.